Eu sou Deise das Graças de Souza, sou docente na Universidade Federal de São Carlos, no Departamento de Psicologia. Acho que meu interesse pela natureza começou desde que eu era uma criança vivendo numa fazenda. Eu me lembro da minha mãe reclamar que era um terror porque eu queria saber tudo sobre todas as coisas. Por exemplo, eu era capaz de ficar horas observando uma trilha de formiga e depois eu queria que ela me explicasse por que as formigas, quando paravam umas com as outras, batiam a antena uma na outra. Ela, obviamente, não sabia explicar e ficava... como é que se diz? Às vezes ela chegava até a ficar irritada com a quantidade de perguntas. Mas eu, depois que entrei na escola, eu sempre tive muito fascínio pela escola, pelos livros e por leitura. Então, acho que houve aí uma convergência entre as condições que a escola ofereceu. Na minha geração, a escola pública era uma escola de excelente qualidade, eu tive excelentes professores. Então, eu adorava a escola. Reinício de aulas para mim era como se eu estivesse indo por uma festa. E acho que então fui desenvolvendo o interesse pelo estudo, e o que eu queria mesmo ser então era professora. Eu me inspirava nos modelos dos meus professores, eu queria ser uma professora. No momento de escolher a profissão, como eu queria ser professora e eu gostava de várias das matérias que eu vinha estudando no segundo grau, eu fui uma normalista. Eu prestei vestibular em duas instituições diferentes, uma para fazer letras e outra para fazer psicologia. Então, por aí você vê que os assuntos, eu tinha um interesse amplo nos assuntos e queria aprender alguma coisa que me habilitasse a ser uma professora. Mas logo nas primeiras semanas, e eu fui aprovada nos dois vestibulares que eram em faculdades no interior, no estado de São Paulo. Em cidades próximas, uma era em Franca e a outra era em Ribeirão Preto. Então, no primeiro mês de aulas, eu me alternei viajando entre as duas cidades. O curso de psicologia que eu fui aprovada era noturno naquele primeiro mês. E, portanto, dava para eu assistir aulas em Franca de manhã e aulas de psicologia à noite. Mas, por uma dessas circunstâncias, o curso era noturno temporariamente. E por condições, ele era recém-criado e ele estava funcionando à noite por falta de espaço físico. Assim que o espaço da psicologia foi liberado, o curso passou a ser diurno e aí eu tinha que fazer uma escolha. Teria sido difícil logo na primeira semana, mas no final do primeiro mês não foi mais. E por que não foi mais? Eu tive um professor, uma disciplina e um professor de psicologia nesse primeiro mês que me conquistaram para sempre para trabalhar em psicologia, para trabalhar com processos de aprendizagem. O professor era o professor Luiz Marcelino de Oliveira, infelizmente já falecido, mas ele fazia um trabalho brilhante na Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras de Ribeirão, num curso programado individualizado em que os alunos, eu fiz esse curso em 68, era um ano em que essa faculdade oferecia uma formação propedêutica nos anos iniciais, no novo modelo de universidade. Então, eu fazia essa disciplina de psicologia experimental com colegas da biologia, da química, da física, e era um trabalho fascinante. Nesse curso, a gente tinha a oportunidade de trabalhar com animais de laboratório, ensinando em tarefas de aprendizagem. E vendo que um simples animal de laboratório podia aprender tarefas complexas se a gente fosse um bom professor para eles, isso me fascinou muito e eu decidi que eu ficaria na psicologia. E daí para frente eu fui me envolvi no ano seguinte em monitoria nessa disciplina e logo depois em iniciação científica e comecei uma carreira. Então, não havia nada de intencional disso, não havia uma decisão de quero ser cientista. A primeira decisão quero ser professor. No envolvimento, naquilo que a universidade me ofereceu, eu tive a oportunidade de ir me engajando e é um pouco aquela história. A vida foi me levando, as experiências e as oportunidades foram me levando. Foi assim que eu comecei na psicologia. O encantamento do aluno, o envolvimento dele, quando você consegue
criar um ambiente de aprendizagem, que o aluno percebe que ele é respeitado, que o professor está ali querendo ensinar, e se ele está querendo aprender, ele tem oportunidade, ver essas expressões, essas manifestações, né, de engajamento e de encantamento mesmo, que a gente vê às vezes nos olhos dos alunos. Eu acho que é isso que mantém um professor, apesar de todas as adversidades, é isso que mantém a gente querendo ir para a sala de aula, querendo criar condições boas de aprendizagem para os alunos. No meu caso em particular, eu atuo com alunos em 2 níveis. Eu tenho os meus alunos da universidade, mas a minha linha de pesquisa é sobre aprendizagem de leitura para crianças que têm dificuldade de aprender na escola. É isso que eu tenho feito nos últimos 20 anos. E nesses casos, então, é a emoção de cada dia que leva a gente para frente, querendo poder contribuir. Eu começo a trabalhar com crianças que tiveram muita dificuldade na escola. Eles apresentam, em geral, autoestima muito baixa, eles não acreditam que eles possam aprender. E quando nós trazemos essas crianças para o nosso ambiente de ensino de leitura, nós temos criado procedimentos e materiais de ensino para uso em computador, por uma razão simples. A ideia é poder disponibilizar isso para muitas crianças e poder suplementar o trabalho na escola, que a gente sabe que a criança que não consegue aprender a ler, ela precisa de um trabalho mais intensivo, ela precisa trabalhar no ritmo dela, ela precisa de uma atenção mais individualizada, que o professor de sala de aula não tem condições de atender. Então nós imaginamos que o computador podia ser um instrumento para ajudar nisso. Nossa proposta de trabalho não é para substituir nada na escola, não é para substituir o professor, mas é para suplementar, é para criar um instrumento de ajuda adicional. Mas a gente desenvolve esses materiais e nós testamos no laboratório. Então nós temos na universidade um laboratório de ensino de leitura. Nós vamos às escolas, recrutamos lá aquelas crianças que os professores indicam que não estão aprendendo a ler e escrever, e lamentavelmente a gente encontra essas crianças no 4º ano, no 5º ano do ensino fundamental, crianças que ainda não leem uma palavra inteira. Às vezes eles leem as vogais, mas não vão além disso. Quando a gente traz para o laboratório, nós começamos com tarefas muito simples para engajar o aluno no computador. Então, uma tarefa simples seria o quê? Por exemplo, eu apresento uma série de figuras na tela, figuras simples, que a gente sabe que esse aluno necessariamente conhece aquilo. Por exemplo, uma figura de um cachorro, ou de um carro, ou de uma árvore. E as primeiras tarefas, então, são apenas essas. É para ensinar a criança a tocar na tela do computador, a usar o mouse, e ele começa a ter aquela sensação de que ele está acertando, porque a tarefa a gente realmente faz de propósito, começa com uma coisa que ele sabe fazer. Mas em seguida eu preciso passar para a leitura. A primeira vez que eu apresento, por exemplo, 2 palavras impressas na tela do computador, e que eu vou pedir para a criança apontar uma delas, é impressionante ver como as crianças apresentam aversão a esse tipo de material. Eles veem palavras na tela e eles, em geral, desviam o olhar, como se eles não quisessem continuar a tarefa. Mas a gente programou de uma tal maneira que eles começam a se envolver. E aí, respondendo aquela sua pergunta a respeito de como é ver as manifestações do aluno quando ele está aprendendo, eu tenho visto ao longo desses anos centenas de evidências em que a gente apresenta uma tarefa simples. Por exemplo, eu apresento uma figura de um chocolate e do lado uma palavra escrita. E eu peço para a criança apontar para mim a palavra escrita, eu falo a palavra, que claramente não é chocolate. Então é uma tarefa que ele não tem como errar, né? Eu brinco com os meus alunos, a gente dá uma muleta para o aluno, para que ele acerte. E a criança, ela olha, vamos supor que eu tenha falado biblioteca, e do lado tem uma figura de chocolate. Bom, não pode ser o chocolate. Ela aponta a palavra, que está escrito biblioteca, ela não sabe ler, mas ela, então, pela ajuda que a tarefa apresentou, ela diz biblioteca. E o computador dá dicas para a criança, se ela está acertando ou errando. Então, é muito impressionante ver, nas primeiras tentativas em que isso é apresentado, como a criança se assusta quando o computador dá o feedback de que ela acertou. Porque ela tem clareza de que ela não sabe ler aquela palavra. Mas o computador diz para ela que ela acertou. E ela acertou mesmo, ela apontou na palavra certa, porque
porque a tarefa não é de leitura, é uma tarefa só de apontar, é uma tarefa mais simples para ensinar a criança a ideia de que à medida que ela vai ouvindo a palavra e vai vendo escrito, pouco a pouco ela começa a reconhecer e gradualmente, por um processo de aprendizagem, ela vai ler, depois de muitas tentativas desse tipo. Então, e gradualmente a gente passa agora para um outro conjunto em que eu apresento uma palavra que ela já viu antes, com uma outra palavra nova. Então agora, de repente, ela passa a ver duas palavras na tela do computador. E eu dito a palavra que é nova, que ela não viu ainda. E ela aponta, e o computador diz que está certo. Invariavelmente, eu tenho visto criança que segura na cadeira e fala, eu estou lendo, eu leio. A gente sabe que ainda não é leitura, é um rudimento de leitura. Mas ela se percebe sendo capaz de ler. Então, essa emoção, essa manifestação das crianças mostra que aquilo que a gente está fazendo tem um efeito, tem um papel importante, e eu acho que é isso no dia a dia que vai mantendo a gente em busca de cada vez encontrar maneiras melhores de ensinar essas crianças que enfrentam dificuldade.